Olá para você, seja bem-vindo ao canal. Eu sou a Jaque e estou fazendo aqui a leitura do livro de Josué. Você é muito bem-vindo aqui, se você é novo, se está caindo aqui no vídeo pela primeira vez. Quero convidar você a se inscrever no canal, ou até você que já está assistindo os vídeos aqui. Se não é inscrito, já se inscreve, porque durante todos esses dias e a próxima semana, provavelmente, e mais a outra, a gente vai ficar aqui lendo o livro de Josué. E para você que não sabe, aqui no canal nós temos outros livros da Bíblia que nós já fizemos leituras aqui. Nós já fizemos, por exemplo, leitura do livro de Gênesis, de Êxodo, de Mateus, de Atos, de Coríntios. Enfim, tem vários livros que vocês depois podem estar dando uma vasculhada lá e de repente começar o seu próprio plano de leitura. Eu não estou lendo a Bíblia ali naquela sequência cronológica que a gente conhece quando a gente compra uma Bíblia, por exemplo, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, por aí vai. Não, eu pego um livro do Antigo Testamento e depois eu vou para um novo livro do Novo Testamento, depois volto para o Antigo, depois eu vou para o Novo. Então a gente está fazendo agora a leitura do livro de Josué. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você. Então, por isso que eu falo que fique inscrito no canal para você não perder as leituras, né? Porque isso, de certa forma, vai fazer com que você saiba o que está acontecendo aqui. Mas antes da gente seguir aqui com a leitura, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir que Ele fale aqui na sua palavra, né? Tão especial nessa leitura que a gente vai fazer aqui, e que Ele venha conduzir essa leitura e conduzir o nosso coração para a gente aprender um pouquinho mais nesse dia, amém? Senhor, em nome de Jesus, eu te dou graças por mais um dia e peço perdão pelos meus pecados, as minhas falhas, peço que abençoe a minha vida, a vida de quem está assistindo esse vídeo, nos conduz nessa leitura, nesse aprendizado e fale conosco e nos transforme, que a sua palavra nos transforme de dentro para fora, de uma maneira que só o Senhor pode fazer. Que a sua palavra venha fazer de nós pessoas melhores, transformadas com coração ensinável, com coração amoroso, perdoador. Nos transforme, ó Deus, porque é uma transformação que a gente não consegue fazer por nós mesmos, mas só o Senhor pode nos transformar assim. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, palavra de Deus aqui, a gente segue na leitura no livro de Josué, capítulo 8, em que a Bíblia diz assim para nós: Então o Senhor disse a Josué: Não tenhas medo nem te assustes. Toma contigo todos os guerreiros, levanta-te e avança contra Ai. Eu te entreguei nas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Farás a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó e ao seu rei. Todavia podereis tomar os seus despojos e o seu gado. Prepare emboscada à cidade por detrás dela. Então Josué se levantou com todos os guerreiros para avançar contra Ai. E Josué escolheu 30.000 homens valentes e enviou-os de noite. E deu-lhes esta ordem: Ficai emboscada contra a cidade por detrás dela. Não vos distancieis muito da cidade, mas ficai todos de prontidão. Mas eu e todos os que estão comigo nos aproximaremos da cidade, e quando eles saírem contra nós, fugiremos deles, como aconteceu antes. E eles sairão atrás de nós até que os tenhamos afastado da cidade. Eles dirão: Fogem de nós, como aconteceu antes. Quando estivermos fugindo deles, saireis da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus a entregará nas vossas mãos. Logo que tiverdes tomado a cidade, ateai fogo nela, fazendo conforme a palavra do Senhor. Atenção, é uma ordem que eu estou vos dando. Assim Josué os enviou e eles ficaram de emboscada, colocando-se entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Josué, porém, passou aquela noite no meio do exército. Josué levantou-se de madrugada, passou o exército em revista e então, com os anciãos de Israel à frente do exército, avançou contra Ai. Todos os guerreiros que estavam com ele avançaram e, aproximando-se pela frente da cidade, acamparam ao norte de Ai, onde havia um vale entre eles e Ai. Ele escolheu cerca de 5.000 homens e os colocou de emboscada entre Betel e Ai, ao ocidente da cidade. Assim, o povo, todo o acampamento ao norte da cidade e a emboscada ao ocidente da cidade se posicionaram. Naquela noite, Josué dirigiu-se até o meio do vale. Quando o rei de Ai viu isso, ele e todo o seu exército se apressaram.
Eles se levantaram de madrugada e os homens da cidade saíram ao combate contra Israel, ao lugar determinado, defronte da planície. Mas ele não sabia que havia uma emboscada contra ele atrás da cidade. Josué e todo Israel fingiram-se derrotados por eles e fugiram pelo caminho do deserto. Portanto, todo o exército da cidade foi convocado para persegui-los, e ao perseguirem Josué, afastaram-se da cidade. E não restou um só homem em Ai, nem em Betel que não saísse atrás de Israel. Assim deixaram a cidade aberta e perseguiram a Israel. Então o Senhor disse a Josué: Estende para Ai a lança que tens na mão, porque eu a entregarei a ti. E Josué estendeu a lança que trazia na mão para a cidade. E quando ele estendeu a mão, os que estavam de emboscada levantaram-se depressa do seu lugar e, correndo, entraram na cidade e a tomaram. E, depressa, puseram fogo à cidade. Nisso os homens de Ai olharam para trás, viram a fumaça da cidade que subia ao céu e não puderam fugir nem para um lado e nem para o outro, porque o exército que fugia para o deserto voltou-se contra eles. E vendo Josué e todo Israel que a emboscada havia tomado a cidade e que a fumaça da cidade subia, voltaram e derrotaram os homens de Ai. E aqueles que estavam na cidade também saíram contra eles, e assim os homens de Ai ficaram no meio dos israelitas que os cercaram por um lado e pelo outro. E eles os derrotaram de modo que não restou ninguém vivo, nem qualquer fugitivo. Mas ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. Quando os israelitas acabaram de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto onde os haviam perseguido, e quando todos eles haviam caído ao fio da espada até serem aniquilados, todo Israel voltou para Ai e a feriu ao fio da espada. Todos os que caíram naquele dia, homens e mulheres, foram 12.000, isto é, todos os de Ai. Pois Josué não recuou a mão estendida com a lança até que todos os moradores de Ai fossem totalmente aniquilados. Os israelitas tomaram para si apenas o gado e os despojos da cidade, conforme a ordem que o Senhor dera a Josué. E Josué incendiou Ai e tornou-a num montão de ruínas perpétuo, como ela está até o dia de hoje. Ao rei de Ai enforcou no madeiro e deixou ali até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram do madeiro o cadáver, jogaram-no à porta da cidade e levantaram sobre ele um grande montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos israelitas conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, isto é, um altar de pedras brutas nas quais não se usara ferramenta, e eles ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor e sacrifícios pacíficos. E ali, na presença dos israelitas, fez em pedras uma cópia da lei que Moisés escrevera. E todo Israel, tanto estrangeiro como natural, como seus anciãos, oficiais e juízes estavam de um e de outro lado da arca, perante os sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, metade deles em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, anteriormente ordenara para que abençoassem o povo de Israel. Depois ele leu em voz alta todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo que está escrito no livro da lei. E de tudo que Moisés ordenara, não houve uma só palavra que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, inclusive perante as mulheres, os pequeninos e os estrangeiros que estavam no meio deles. No vídeo anterior, a gente falou um pouco sobre Acã, que era uma pessoa que estava ali no meio deles, dos israelitas, que trouxe um problema para Josué, uma maldição ali para o povo israelita. De certa forma, isso assim fez quase com que eles perdessem de vista assim a bênção, né, da conquista da terra prometida diante daquela maldição que estava vindo sobre eles. E é interessante como Deus, ele recupera isso, né? A gente vê aqui no capítulo 8 de Josué, o Senhor falando de novo com Josué, encorajando de novo, reposicionando ali, não só Josué, mas todo o povo para a conquista ali da terra de Ai. Eles já tinham conquistado Jericó, né? Agora eles estavam ali conquistando a cidade de Ai, e tudo isso fazia parte ali da terra prometida. A cidade de Ai já ficava numa região de Canaã, então eles já estavam ali na terra prometida. Imagine que durante toda a sua vida você ouviu dos seus antepassados, né, a promessa de Deus
da terra que mana leite e mel. Ali todo o povo que já tinha um histórico de escravidão, tinha o histórico do êxodo, tinha o histórico de viver ali sinais e maravilhas ali no meio do deserto, e agora, né, essa segunda geração avançando para conquistar a terra prometida, ali a cidade de Canaã. Então, imagina aquela, entre aspas, aquela ansiedade, aquela vontade, aquele desejo, e ver se cumprir diante dos olhos de todos eles tudo aquilo que Deus prometera. Que não foi fácil, mas foi diante de muita luta, muita guerra, muita dor, muitas lágrimas, muitas perdas, mas que agora aquele sonho, né, eu diria que aquele sonho estava se tornando realidade ali para eles. E quase que por um momento parece que eles perdem isso de vista com o pecado de Acã, mas Deus na sua bondade vai lá e reposiciona Josué e todo o povo para a conquista de Ai. É interessante a gente pensar isso, gente, porque assim, Deus ele sempre traz de volta, nos coloca de volta ali no eixo, né, no foco, quando a gente precisa cumprir uma missão, nos encorajando, nos lembrando de novo qual é ali a missão, o propósito. É legal a gente ver aqui como o Senhor já abre o capítulo 8 aqui falando com Josué, né? Olha, não tenhas medo, não te assuste, toma contigo seus guerreiros e levanta-te, né? Então, não foi porque aconteceu o que aconteceu ali com Acã, mas olha diante de você, né? Olha o que está para vir. Então se levanta, vai lá e conquista, né? Porque o Senhor era ali com Josué. E aqui é interessante a gente pensar na nossa vida, o que a gente faz depois que a gente tem uma vitória. Deus te prometeu uma coisa, você ficou a vida toda esperando, ou às vezes nem a vida toda, mas você esperou muito, né, por muito tempo, uma bênção, uma promessa, uma coisa que fazia muito sentido, que era muito especial e muito esperada para você. Aí vem esse dia, você vive essa promessa, esse milagre, você vive algo assim sobrenatural da parte de Deus, né? Algo que você achava que talvez nem fosse mais acontecer, mas agora o Senhor confia na sua mão, te encoraja, né, para você não temer, segue em frente, né? Se levanta, vai lá e conquista. Você consegue, você conquista. E aí a minha pergunta para você é: o que você faz depois disso? O que você faz depois disso? Muitos de nós, a gente tende a dar uma relaxada. A gente busca Deus ali quando o negócio está apertando, e depois que a vitória vem, parece que a gente dá uma relaxada, né? Parece que a gente não busca mais com tanto afinco, parece que a gente, assim, dá umas férias ali no nosso devocional com Deus, dá umas férias ali na nossa busca por Deus. Mas aqui em Josué 8, se tem uma coisa especial que a gente pode aprender nesse capítulo aqui, gente, é buscar ao Senhor mais e mais, principalmente quando a gente alcança uma vitória. Não só isso, quando eu falo buscar ao Senhor, é a gente se firmar na sua palavra, se firmar na sua lei, diante daquilo que Deus confia para nós. Olha o que diz aqui o versículo 34 em diante. Nessa parte aqui, quando Josué conquista a cidade de Ai, quando, né, todo mundo ali já é eliminado, ele toma posse ali daquela cidade que fazia parte ali da conquista, ele levanta um altar ao Senhor. Josué não põe todo mundo ali para relaxar, né? Tipo, gente, a gente já ganhou, cada um vai para suas famílias, fica ali com as suas mulheres. Não, ele edifica um altar ao Senhor e traz todo mundo para ler a palavra do Senhor, a lei de Moisés, para trazer de volta ali ao centro o que era importante ali para eles, que eram os princípios deixados por Deus ali pela lei de Moisés. Aqui, versículo 34, a Bíblia diz assim: depois ele leu em voz alta todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo que está escrito no livro da lei. Então observe que Josué chamou todo mundo ali para ler a palavra, para eles ouvirem novamente aquilo que Deus estava deixando ali como princípio ali no livro da lei de Moisés, as bênçãos e as maldições. E aí ele fala no 35, e de tudo que Moisés ordenara não houve uma só palavra que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel. Ou seja, Josué foi muito fiel àquele livro da lei, a tudo que Moisés tinha deixado ali como ensino. Josué falou letra por letra e não deixou passar nada. Então, aquele mesmo princípio, aquele mesmo ensino que Moisés tinha deixado para a geração anterior, o livro da lei, agora Josué estava passando novamente para aquela geração sem deixar perder uma só palavra. E isso é muito importante, gente, porque isso nos ensina que
não são as conquistas que têm que preencher a nossa vida, por mais poderosas que elas sejam, né? Não são as bênçãos, por mais que a gente esteja esperando muito, por mais que elas sejam muito oradas, né? Mas aquilo que tem que nos direcionar, né? Nos liderar, são os princípios da palavra de Deus, é a lei de Deus. Aqui Josué falando ali para todo o povo, inclusive a Bíblia diz no 35, inclusive perante as mulheres, né? Os pequeninos, ou seja, os estrangeiros, ou seja, todo mundo ouviu ali os princípios da palavra deixados por Moisés. Então, mulheres tiveram que ouvir, as crianças foram ouvindo, os estrangeiros foram ouvindo, todos ouviram a palavra do Senhor depois daquela conquista. Então, eu acho que esse livro aqui, esse capítulo especialmente, nos ensina muito sobre isso. Não é porque a bênção já veio para nós que a gente vai dar uma relaxada. Não, mas muito mais assim, recebemos algo de Deus, avançamos, conquistamos algo do Senhor, aí que a gente tem que comer muito mais a palavra, gente. A gente precisa se alimentar muito mais da palavra, porque é muito fácil a gente perder de vista, assim, alguns princípios, alguns ensinos da palavra de Deus. É por isso que tem muita gente que tropeça, é por isso que muita gente se envaidece, é por isso que muita gente, assim, se deixa dominar pelas coisas desse mundo, porque se você não vem de volta ali para o centro da palavra e se lembrar do que Deus tem para você ali como bênção, maldição, aqueles que seguem os princípios e voltar ali ao coração temente, é muito fácil a gente se perder no meio da conquista. E Deus não quer que a gente se perca, mas sim que a gente tenha sim as conquistas, só que as conquistas não são elas que têm que direcionar a nossa vida, e sim a palavra de Deus, amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado, compartilhe com alguém e lembre-se, leia a sua Bíblia. Tchau, tchau.